Olá pessoal, meu nome é Jorge Valença, eu sou professor do Departamento de Computação da Universidade Federal Rural de Pernambuco, do DC, da UFRPE, e aqui eu tenho a chance de apresentar um trabalho que é fruto de uma colaboração nossa, do DC, ou seja, eu, o professor Fernando Aires, Vinícius Polito, que é nosso orientando, e a UFPE, representada por Maria Vanik, que é uma pesquisadora do Departamento de Direito. Vou projetar minha tela para que vocês possam conhecer melhor a nossa pesquisa, entender do que ela se trata. E o título do nosso trabalho, do nosso artigo, é Do Platforms Care About Your Child's Data? A Proposal of Legal Requirements for Children's Privacy and Protection. Então, será que essas plataformas de fato se preocupam, se atentam à proteção dos dados, à proteção das crianças online? E para isso a gente traz uma proposta de 19 requisitos legais para a proteção e para a garantia da privacidade dessas crianças. É preciso que a gente comece reforçando que 1/3 dos usuários globais de internet são crianças, e isso ocorre por um uso que ele é muito antecipado. Então, as crianças, no além do tempo, começam a usar a internet, usar funcionalidades online muito cedo, e há um uso muito pervasivo, muito constante, regular, por muitas e muitas delas, por causa dos smartphones, que fazem com que essas funcionalidades fiquem facilmente acessíveis. E aí, em paralelo, a gente começa a se preocupar com o quanto essas plataformas se preocupam com as crianças e com as especificidades desse público, desse tipo de usuário. Se o design é adequado às crianças, se o modelo de negócio permite que essas plataformas não sejam nocivas para as crianças. Por quê? Porque são um público com peculiaridades. É um público que ele está menos preocupado com aspectos como a privacidade online, é um público também que tem menos conhecimento, menos habilidade para compreender uma política ou entender de forma geral quais são os riscos desse contexto de uso de ferramentas como o TikTok, como o YouTube Kids ou como outras redes e mídias sociais. É preciso, na visão da Unicef, da United Nations, que essa privacidade ela seja primordial, que seja um princípio, que seja um parâmetro para o desenvolvimento de plataformas. No entanto, o que a gente percebe é que essa não é uma preocupação essencial para desenvolvedores, para keystones que governam, que lideram essas plataformas de big techs, né? Google, Amazon, Facebook, Apple. Os casos que nós percebemos de ameaça à privacidade das crianças, de uma coleta excessiva de dados, de crianças que possuem um vício, porque as plataformas são dedicadas a isso, para aumentar gradativamente o engajamento delas e a ligação com as telas. Esse é um cenário preocupante. Então, o direito à privacidade é reforçado pela Unicef quando ela reconhece que os direitos das crianças devem fazer parte e compor as atividades, as políticas e as estruturas de governança da internet. A United Nations reforça a privacidade e o melhor interesse da criança quando do desenvolvimento de soluções por empresas de tecnologia. Então, por isso, nós temos essa percepção de que existem iniciativas insuficientes para uma real proteção das crianças online pelas plataformas que constituem e promovem esses ecossistemas de software. E aí nós temos uma questão de pesquisa que trata desse assunto. Até que ponto essas empresas podem, ou como nós conseguimos, fazer com que exista, de fato, uma governança protetiva dos dados dessas crianças por empresas orientadas ou baseadas em plataforma. A nossa contribuição nessa pesquisa foi traduzir o Children's Right by Design, que é uma proposta pela Unicef para que empresas de tecnologia, orientadas à tecnologia, que usem muitos dados, tenham princípios de proteção das crianças. Então, nós traduzimos isso em 19 requisitos legais de software e examinamos aqui, ilustramos rapidamente, a título de ilustração, o TikTok e o YouTube Kids, que são dois ecossistemas onde as crianças são público frequente e talvez público-alvo, inclusive. Então, aqui eu queria destacar para vocês esses requisitos legais para a privacidade e para a proteção das crianças por plataformas ou por empresas baseadas em plataforma. Eles, no artigo, nessa proposta inicial, nesse artigo que busca promover essa discussão, esses 19 requisitos eles são divididos em 3 dimensões, então a dimensão de governança, de desenvolvimento de produtos e serviços e de oferta desses produtos e serviços. Aqui é uma palestra, uma apresentação, uma discussão muito breve, muito curta, mas eu fico à disposição para vocês a qualquer momento para que a gente possa trocar mais informações e o artigo também está à disposição para descrever os nossos requisitos e contextualizar a implementação de cada um deles. Aqui eu queria ilustrar uma categoria, inicialmente, que é a categoria de desenvolvimento de produtos e serviços. Então, nós temos o requisito número 5, por exemplo, que fala da coleta mínima de dados. Né?
a coleta reduzida, somente os dados necessários. As empresas devem considerar isso quando o público-alvo for uma criança. E as plataformas também devem oferecer para essas crianças total controle de como os dados são processados. Então, o requisito número 5 e número 6 tem esse contexto para oferecer para essas famílias, para esses cuidadores, para as crianças, ferramentas que garantam o acesso fácil, a retificação dessas informações, a deleção dessas informações, a restrição por parte dos usuários, para que as empresas levem em consideração essas configurações esperadas por esses usuários, famílias, cuidadores e crianças, sobretudo. Aqui a gente traz uma ilustração desses dois requisitos, como é que eles podem ser colocados em prática. Então aqui vocês podem ver o Google Family Link do YouTube Kids, que traz um guia que descreve como os pais ou guardiões dos dados dessas crianças podem entender a maneira como o YouTube Kids coleta dados junto com as contas da Google associada a esses usuários. Permite também que a criança haja de maneira proativa nesse processo e ela possa, por exemplo, desabilitar a coleta do histórico de buscas no YouTube Kids. Então, esses são dados oferecidos para quem acessa esse ambiente e também são parâmetros que são possivelmente ajustáveis a partir desse Google Family Link Guide. Ainda nessa dimensão de desenvolvimento, a gente tem o requisito número 12, que dá foco nos pais, nos cuidadores, para que eles possam ter uma mediação maior, para que eles possam ter controle pleno dessas contas e possam, assim, auxiliar as crianças e garantir, com essa transparência, que as crianças estejam protegidas, né? Saber quais são os limites de atuação dessa plataforma em relação à coleta de dados, ao processamento de informações, ao compartilhamento delas. E aqui o nosso exemplo do TikTok. Então, esse grande ecossistema, em vários aspectos de relevância, de número de usuários, de impacto, ele oferece uma ferramenta de emparelhamento de contas. Quando os pais eles podem emparelhar suas contas no TikTok com a conta dos seus filhos para gerenciar diversos parâmetros de privacidade nas plataformas e de maneira simples, que é o principal. Sem muita informação, mas com informação necessária para garantir esse controle adequado. Nas considerações finais, o que a gente queria reforçar nesse momento é que essa nossa proposta de requisitos legais, ela serve como um primeiro momento, uma referência inicial para avaliação da diligência desses ecossistemas em relação à privacidade das crianças, avaliar futuramente a conformidade desses ecossistemas em relação à proteção desse tipo de usuário, que é muito relevante para eles, porque financeiramente é muito importante, mas que, para além disso, né, sendo vistos como seres que têm seus direitos e que merecem ser respeitados, esse nosso guia ele serve como um bom parâmetro para avaliar essas plataformas pouco a pouco. Entre os trabalhos futuros, a nossa intenção é garantir que exista uma busca sistemática, um mapeamento da literatura de ciência da computação, do direito e de ciências sociais para entender quais são as preocupações, quais são os problemas enfrentados por crianças ou ligados à proteção das crianças online, por plataformas ligadas a ecossistemas de software. Então, nosso objetivo, por exemplo, aqui é entender dentro de computação se existem propostas voltadas a brinquedos inteligentes e como essas propostas podem ser trazidas para cá ou abstraídas para interpretar que outros requisitos nós podemos contemplar nessa listagem inicial, por exemplo. O segundo ponto, o segundo estudo futuro, envolve o refinamento dessa lista de requisitos, para que a gente possa fazer novos agrupamentos, para que a gente possa refinar esses agrupamentos, criar uma taxonomia mais específica, especificar ainda mais, trazer mais exemplos e trazer uma hora de priorização dessa implementação. Quais são os mais críticos entre os requisitos listados? E, por fim, logicamente, examinar as plataformas. Então, até que ponto essas plataformas elas podem ser classificadas como plataformas que podem possuir, por exemplo, um selo? Essa é uma plataforma com ampla conformidade com esses requisitos legais de proteção e de privacidade às crianças online. Então, esse é o nosso objetivo final. Deixo aqui nosso obrigado, deixo aqui nossos contatos e ficamos todos à disposição para futuras conversas, para dúvidas e para discussões. Muito obrigado.